Olá pessoal, meu nome é Fernando, sou professor de matemática do Instituto Federal do Maranhão, campus Viana, e hoje teremos aula aqui sobre estatística aplicada. Então, o conceito de estatística, é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação dos dados. A estatística ela não é uma ciência nova, vamos dizer assim. Na verdade, tem relatos de levantamento estatístico desde a antiguidade. Um exemplo é pelo livro da Bíblia. Se você abrir o livro da Bíblia em Números, você vai ver que lá foi um grande censo demográfico que foi realizado. E também tem outras passagens da Bíblia que mencionam censos. Então, a gente vê que no passado, a finalidade da estatística estava relacionada principalmente com a atividade do Estado, seja ela de fins militares, tributários ou de recenseamento. Vamos ver agora as fases do método estatístico. Ele é dividido em duas fases. A primeira fase é a estatística descritiva, que é a parte da estatística que apenas coleta, descreve, organiza e apresenta os dados. Nela não são tiradas conclusões. E a outra parte é a estatística indutiva ou inferência, que é a parte que analisa os dados e obtém as conclusões. Então, nós vamos iniciar pela parte da estatística descritiva. Então, vamos ver aqui essa pirâmide, onde a pirâmide mostra como é feito uma pesquisa estatística. Então, primeiro vai ser feita a coleta de dados, que seria então a grande base da pirâmide, é a parte mais volumosa da pesquisa. Depois vem a parte de organização, onde nessa organização você vai separar esses dados, organizá-los, ou em forma de tabela, ou em forma de gráficos. Aí desses gráficos, dessas tabelas, dessa organização, você vai fazer as análises, onde nessas análises são feitos cálculos matemáticos. Dentre eles, podemos ter cálculos para medida de posição, como também cálculo para medida de dispersão, que a gente vai ver mais na frente durante o curso. E por último, é a parte da interpretação. Tem já feita a análise, agora vamos interpretar os dados e com isso tirar uma conclusão com relação a esse trabalho. Vamos ver agora aqui alguns conceitos estatísticos. O primeiro é de população. O que é população quando a gente fala em estatística? População é um conjunto de elementos que formam o universo do nosso estudo. Aí você pode pensar, então população é só seres vivos? Aqui na estatística a população é qualquer elemento. Certo? Aqui nós temos, por exemplo, uma matéria onde fala que as vendas dos veículos caíram 1,61% em janeiro. Então, quem é a população dessa pesquisa, que apontou essa queda? A população são os veículos. Entendido? Então, não é só seres vivos que representam a população. Outro conceito de estatística é o de amostra. Para isso, nós temos essa imagem, de uma senhora provando aí o alimento, para saber se está bem temperado. Agora imagine só, se ela descobrisse, se ela tivesse consumido todo o alimento. Não seria viável. Então, por isso que em estatística, a gente pode utilizar apenas uma amostra da população para então fazer os levantamentos estatísticos. Então, o conceito de amostra é um subconjunto finito de uma população. Então, dependendo do tipo de pesquisa que você vai realizar, pode ser que você não consiga fazer com toda a população. Exemplo, imagine que você quer testar a durabilidade de uma lâmpada produzida por uma empresa. Você vai ligar todas essas lâmpadas e vai esperar elas queimarem para poder saber qual é a duração delas. Vai causar um prejuízo enorme para a empresa. Então, essa é uma pesquisa que não pode ser feita com todos os elementos, você faz apenas com uma amostra. Certo? A mesma coisa, já pensou o teste de colisão dos veículos? A fábrica produziu 1 milhão de veículos, vai colocar todos esses veículos para teste? Não tem condição, Então, esse também é uma pesquisa que tem que ser realizada apenas por amostragem. Então, os critérios que levam para a gente utilizar apenas uma amostra e não toda a população são vários. Entre eles está a natureza da pesquisa, e dos elementos, como esses que eu já citei, não tem como você fazer com todos. Pode também ter outros fatores, como por exemplo o financeiro, pode ser que uma pesquisa com toda a população seja muito cara, então você faz só uma amostra.
Ou também por tempo, né? Talvez você não tenha o tempo necessário para fazer a pesquisa com toda a população, então você faz por amostragem. No IBGE existe o censo demográfico, que é feito com toda a população, mas também tem outras pesquisas que são realizadas e elas são feitas só por amostragem, porque não tem tanto tempo assim para poder fazer. Né? Bom, na amostra a gente tem que ter alguns cuidados. Ela precisa ser representativa, ou seja, ela tem que representar a população pesquisada. Então eu não posso fazer uma amostragem só com uma parte do grupo da população que não representa o todo. Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa relacionada com pessoas, né? A população são pessoas. Essas pessoas são divididas por sexo masculino e feminino. E aí já pensou se na amostra eu seleciono só pessoas do sexo masculino? Será que vai ter o resultado representativo de toda essa população? A mesma coisa acontece se for só com o sexo feminino. Será que o resultado dessa pesquisa, usando somente pessoas do sexo feminino, vai representar realmente toda a população? Certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado para que a pesquisa seja representativa. E outra coisa, ela tem que ser imparcial. E aí, por isso, a gente vai ver algumas técnicas de amostragem para garantir essa imparcialidade e também a representatividade. Então, a primeira aqui nós vamos falar da amostragem casual ou aleatória simples. Essa é uma técnica que consiste em você fazer um sorteio, né? Então, vamos supor que você vai fazer uma pesquisa entre 100 alunos de uma escola. Então, você numera de 1 até 100. E aí vamos dizer que a sua amostragem é de apenas 10%, ou seja, você vai ter que selecionar então 10 alunos. Mas como você vai fazer essa seleção desses 10 alunos? Como eles estão numerados de 1 até 100, faz um sorteio de 1 até 100, e aí os 10 números que saírem são os alunos que vão ser selecionados. Certo? Uma ferramenta que a gente pode utilizar para isso, né, é esse site aqui chamado Sorteador. Né? Você pode fazer sorteio de números, mas também pode fazer sorteio de nomes, que nós vamos ver em seguida. Então, pessoal, como eu mencionei, esse site aqui chamado Sorteador, ele faz o sorteio de números. Aí você vai indicar, por exemplo, quantos números você quer sortear. Naquele exemplo que eu dei, por exemplo, ia ser selecionado 10 alunos, né, para a amostra. E aí os alunos foram numerados de 1 até 100, certo? E agora é só clicar em sortear agora aqui, ó, que a mágica acontece. Pronto, apresentou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números sorteados, né? O 18, 94, 38, 93, 99, 30, 58, 61, 62 e 25, certo? Você pode tentar de novo, né? Pode salvar os resultados, tentar de novo. Vou fazer novamente, ó, já são outros 10 números. Certo? Então aqui vai garantir que você está sorteando de forma aleatória, né? Que não está sendo uma coisa escolhida a dedo. Tá? Uma outra forma, eu não quero colocar as pessoas numeradas de 1 até 100, eu quero pegar o nome que elas têm. Dá para fazer? Dá. É o mesmo site, só que agora você vai botar o nome embaralhador. Tá? Aí nesse embaralhador, o que foi que eu fiz? Eu fui aqui na lista dos municípios do Brasil, peguei o nome de todos os municípios que começavam com a letra A, tá? Para vocês terem uma ideia, aqui ó, tanto de nomes que eu coloquei, certo? Só tirar esse espaço aqui, pronto. Aqui são os municípios do Brasil, todos que começam com a letra A, certo? Coloquei aqui e agora eu vou dizer quantos desses nomes eu quero selecionar. Vamos dizer que eu quero selecionar 15 deles, certo? Para a minha amostragem. Então, eu vou clicar aqui em embaralhar itens e ele vai mostrar 15 desses municípios. Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Bom, uma outra técnica de amostragem é a amostragem proporcional estratificada. O que vai acontecer nesse caso aqui? Nós vamos ver que a população ela vai ser dividida em subpopulações, que vamos chamar de estratos, certo? Então aqui nós temos um exemplo, nós temos 90 alunos, mas desses 90 alunos, 54 são meninos e 36 são meninas. Então nós estamos dividindo a nossa população de 90 alunos em 2 estratos, que seria os meninos e as meninas, quantidades diferentes, como vocês podem ver.
Nós queremos que a nossa amostra tenha 10% dessa população. Então, 10% de 90 alunos dá 9 alunos. Mas e agora? Como é que nós vamos selecionar esses 9 alunos, sabendo que eles estão divididos entre meninos e meninas, e existe menos meninas do que meninos? Então, vamos supor que eu faça um sorteio qualquer, né? Um sorteio de 9 nomes desses aqui. E vamos dizer que nesse sorteio saiu 5 meninas. Então, será que essa pesquisa, usando como amostra 5 meninas e no caso 4 meninos, ela vai ser representativa? Claro que não, né? Porque para ser representativa tem que ter mais meninos do que meninas. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular essa porcentagem, 10%, em cada extrato. Ou seja, quanto é 10% dos 54 meninos? Quanto é 10% das 36 meninas? E aí nós vamos ter como resultado desses números 5,4 e 3,6. Sabendo que, claro, 10% de 90 alunos vai dar 9, né? Bom, agora aqui a gente vai ter que fazer o arredondamento. Esses 5,4 meninos, nós vamos arredondar para 5, né? Porque se eu arredondar para 6, a diferença de 5,4 para 6 é bem maior do que de 5,4 para 5. Então, a gente arredonda sempre para o número mais próximo. Então, vamos arredondar para 5. E 3,6 está mais próximo de 4 do que de 3. Então, vamos arredondar para 4. Então, com isso, nós vamos ver que nossa amostra vai ter 5 meninos e 4 meninas. Observe que somando 5 e 4 dá exatamente 9, que é o tamanho da nossa amostragem. Certo? E agora, qual o critério para selecionar os meninos e as meninas? Aí agora a gente vai usar, né, o sorteio. Pode colocar o nome primeiro dos meninos, lá naquele programinha, naquele site, e aí indica que vai ser selecionado 5. Ele vai indicar quais são os 5. Depois, coloca o nome só das meninas e indica que vão ser selecionados 4. Aí ele vai mostrar quais são os 4, garantindo assim, né, a imparcialidade. Uma outra técnica de amostragem é a amostragem sistemática, né? Em que ela consiste, né? Nesse caso aqui, obrigatoriamente a população tem que estar ordenada, né? Então, se a população está ordenada, a gente pode utilizar essa técnica. Aqui nós temos como exemplo, né, suponhamos uma rua com 900 prédios, né? E dos quais desejamos obter uma amostra de 50 desses prédios. Aí o que foi que eu pensei, né? Como é que eu vou traçar uma sistemática, né, para poder então selecionar os prédios da amostragem, mas de uma forma que esses prédios sejam selecionados de forma aleatória, né, que não tenha interferência do pesquisador de outras pessoas, né, para garantir assim, né, a imparcialidade. Então podemos escolher por sorteio um número de 1 até 18. Então, pensei da seguinte forma, vamos dividir os 900 por 50, com isso a gente obtém 18, certo? Então, se eu escolher de 18 em 18, eu vou ter 50 prédios, ok? Dos 900. Agora, qual o critério para escolher de 18 em 18? Vai ser o 18 primeiro, o 18 segundo? Bom, aí esse critério a gente pode fazer via sorteio, né? Você faz um sorteio de 1 até 18. Vamos supor que saiu o número 5. O quinto prédio vai ser o primeiro selecionado para a amostra. O próximo prédio eu somo mais 18, que no caso vai dar 23. Então o 23º prédio é o segundo prédio selecionado para a amostragem. Aí eu acrescento mais 18 e encontro o próximo prédio, que vai ser o terceiro para a amostragem. E assim eu vou fazendo até obter os 50 prédios. E no caso eu vou fazer 18 escolhas. Agora vamos falar de variáveis, porque na estatística, né, o que a gente coleta vão ser chamados de variáveis. Tudo que é coletado é variável, certo? Então, são as características que podem ser observadas ou medidas em cada elemento da população. É o que interessa para a pesquisa, certo? Então, um exemplo. Quantas vezes a gente já preencheu o formulário? O formulário não deixa de ser uma forma de coleta de dados estatísticos, onde nesse formulário pergunta qual é seu sexo, qual a cor da sua pele, qual o estado civil, qual o seu peso, a idade, salário, grau de instrução. Então, tudo isso são variáveis, porque varia de elemento para elemento da pesquisa, certo? É claro que eu estou usando aqui variáveis relacionando características de pessoas, mas se fosse de veículos,
Aí a gente teria a marca, teria a quantidade de portas, né? Antigamente tinha carro de 2 portas, hoje em dia a gente nem vê mais, só os mais antigos, né? Mas podia ser a quantidade de porta, pode ser a cor, pode ser o modelo, pode ser o ano, né? Pode ser a cilindrada, pode ser o combustível, né? Porque tem carro que funciona a gasolina, a álcool ou a diesel. Então, essas características que variam de elemento a elemento que são chamadas de variáveis. Bom, as variáveis elas são classificadas da seguinte forma. Nós temos variáveis que são chamadas de quantitativas. Quantitativa vem de quantidade. Então, a ideia seria o quê? Uma variável que representa número, quantidade. Certo? E as qualitativas, é claro, é o contrário da quantitativa. Se a quantitativa representa número, a qualitativa não representa número. Vamos voltar lá para aquelas características que a gente viu. Sexo é número? Não é, né? Se não é número, é uma variável qualitativa. Cor da pele? Não é número. Qualitativo. Estado civil? Não é número. Qualitativo. Peso? Agora, peso você vai dizer, eu tenho tantos quilos. É um número. Então, ela é quantitativa. Idade? Eu tenho 41 anos. Então, número quantitativo. Salário? Tantos reais. É um número quantitativo. Grau de instrução? Aí você vai dizer se você tem ensino fundamental, médio, ou seja, isso é qualidade, certo? Então, continuando, as variáveis qualitativas e quantitativas ainda são subdivididas. As qualitativas ela pode ser ordinal, certo? O que isso quer dizer? Ordinal representa ordem, tem uma ordem. Por exemplo, grau de escolaridade. Tem uma ordem. Primeiro é fundamental, depois médio. Você não tem como fazer o ensino médio sem ter feito fundamental. Depois, graduação. Você não tem como fazer graduação sem ter feito médio nem fundamental. Então, se tem uma ordem hierárquica, é uma variável qualitativa ordinal. E a outra é a nominal. Nominal é a exceção do que é ordinal. Aquilo que não pode ser colocado em ordem, que não existe uma hierarquia, vai ser nominal. Por exemplo, sexo. Sexo é masculino ou feminino, isso não é ordem. Não tem como você dizer, não, primeiro é o feminino, depois é o masculino. Não existe ordem nisso. A variável quantitativa pode ser também subdividida em discreta e contínua. Quando é que ela vai ser discreta? Discreta quando for um valor inteiro. Quando eu digo valor inteiro, por exemplo, 2, menos 3, 15, 2020. São valores inteiros. Tá? E contínua é quando não é inteiro. Por exemplo, se eu disser que o meu peso é de 63,5 kg, então esse 63,5 não é um número inteiro. Por isso vai ser uma variável quantitativa contínua. Certo? Aí dependendo de como são registrados esses dados, se é registrado com casas inteiras e decimais ou somente inteiras, é que a gente vai definir se é discreta ou contínua. Por exemplo, eu não posso dizer que a variável altura ela sempre será contínua. Por quê? Tudo bem, se eu estiver medindo pessoas já adultas, com certeza os dados vão estar na forma contínua, né? É 1,40 m, 1,50 m, 1,80 m, 1,90 m, por aí vai. Então vai ser sempre 1, alguma coisa. Mas se essa altura for de crianças, eu posso anotar só em centímetro. É 80 centímetros, 95 centímetros, 78 centímetros. Esses valores são inteiros. Então, nesse caso, a variável vai ser classificada como discreta. Entendido? Então, vai depender dos dados. Você tem que olhar para os dados e, com base nos dados, é o que você vai classificar. Se aquela variável é discreta ou contínua. Aqui nós temos uma atividade que diz o seguinte. Rosa, que foi contratada como coordenadora pedagógica da Escola Aprender, deseja conhecer o perfil dos alunos do ensino médio com os quais trabalhará. Para isso, elaborou o questionário apresentado ao lado com o objetivo de pesquisar as variáveis que considera mais relevantes nesse caso. A coordenadora decidiu fazer sua pesquisa com uma amostra de 50 alunos, escolhidos aleatoriamente entre os 500 alunos da escola.
Aqui a atividade pede para você determinar quem é a população, quem é a amostra, quais são as variáveis, né, dizendo se ela é também qualitativa ou quantitativa dessa pesquisa. Então nós temos aqui o questionário, né? Primeira pergunta era qual era o ano ou a turma que esse aluno frequenta. Segunda pergunta, qual é o sexo. A terceira, quantos anos a pessoa tem, né, o aluno. A quarta, quantos irmãos ele tem. A quinta, você tem celular com acesso à internet? A sexta, tem computador em casa? A sétima, de que tipo de música você gosta? E a oitava, quanto tempo em média navega na internet por dia? Bom, então dá uma pausa aí no vídeo, tente responder, e aí depois que você responder, roda o play para poder ver a resposta. Então vamos lá responder. Então olha só. Primeiro, queremos saber qual é a população. A população é todos os elementos da pesquisa, né? Na pesquisa quer saber qual é o perfil dos alunos. Então os alunos é a população. No caso, a escola tem quantos alunos? Tem 500 alunos. Então, a minha população é de 500 alunos. E a minha amostragem? A amostragem também está no enunciado. Ó. A amostra vai ser feita com 50 alunos. Então, a minha amostra são 50 alunos. E as variáveis? Bom, agora vamos para cada uma das questões que foram solicitadas nesse formulário. A primeira pergunta, qual é o ano ou a turma que ele frequenta? Então, se a resposta for sétimo ano, oitavo ano, ou turma 501, turma 502. Então a gente está notando que são números, né? Agora, se a resposta for turma A, turma B, né? Aí não é número, certo? Então vai depender de como for respondido aqui. Se você pensou em números, então essa variável é quantitativa. Mas se você pensou em letras, então essa variável é qualitativa, certo? Subdividindo, esses números que eu citei, sétimo ano, oitavo ano, 500, turma 501, 502, são números inteiros, certo? Então, nesse caso, são classificados como quantitativa discreta. Já se for letras, A, B, C, é qualitativo. E nesse caso aí, existe uma ordem, né? O A vem antes do B, o B antes do C. Então, seria qualitativo ordinal. Sexo. Bom, aí não tem dúvida, né? Sexo é masculino ou é feminino. Então, eu já até citei anteriormente, né, antes desse questionário. Essa vai ser uma variável qualitativa nominal. Quantos anos você tem? Bom, esses alunos vão responder que tem 13 anos, 15 anos, 17 anos. São números, então por isso essa variável é quantitativa. Né? E no caso, entre discreta ou contínua, vai ser classificado como discreto porque são números inteiros. Quantos irmãos você tem? A resposta pode ser nenhum, que pode ser anotado como zero, né? 1, 2, 3, por aí vai. Então são números, é uma variável quantitativa e como é um valor inteiro, ela é quantitativa discreta. Você tem celular com acesso à internet? Qual vai ser as respostas para essa pergunta? Ou é sim ou é não. Então não é número, só pode ser então uma variável qualitativa. Existe uma ordem entre o sim e o não? Não existe ordem, então é qualitativa nominal. Tem computador em casa? De novo, sim ou não, qualitativa nominal. De que tipo de música você gosta? Aí as respostas vão ser sertaneja, gospel, rock, funk, pagode, por aí vai. Então o que a gente tem aqui? Não é número, então é qualitativa. Existe uma ordem entre esses gêneros de música? Não, então é qualitativa nominal. Quanto tempo em média navega na internet por dia? Bom, o tempo aí pode ser dado em horas, pode ser dado em horas e minutos, né? Se você pensou que a pessoa está respondendo em horas e minutos, então ela aí vai ser quantitativa contínua. Agora, se você pensou que a resposta vai ser só ou em horas ou só em minutos, aí ela vai ser quantitativa discreta. Quanto tempo em média navega na internet por dia? Bom, se você pensar na resposta como sendo o tempo medido em horas, 100 minutos, só horas, então aí vai ser uma variável quantitativa
discreta. Agora, se você pensou na resposta em horas e minutos, né? A pessoa, sei lá, fica 2 horas e meia ou 2 horas e 20 minutos, em média, então aí nós temos uma representação que não é inteira. Por não ser inteira, vai ser quantitativa contínua. Então vai depender de como você pensou dos dados ou como você registrou esses dados. Bom, toda vez que a gente for fazer uma pesquisa estatística, nós temos que realizar um planejamento. Nesse planejamento é importante você traçar com muita clareza quais são os objetivos da sua pesquisa. Outro fator importante é determinar quem vai ser a sua população, né? O que você vai consultar, quem são os elementos da sua pesquisa estatística. Sua pesquisa vai ser censitária? O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai fazer uma pesquisa com todos os elementos, né? Aí você vai ter que analisar, tem recurso, tempo suficiente para fazer isso? Se não tem o recurso nem tempo, aí pode ser que você escolha então fazer por amostragem, né? Se for fazer por amostragem, usar aquelas técnicas. Bom, a próxima parte do planejamento é definir muito bem quais são os instrumentos de coleta de dados que você vai utilizar. Um exemplo que nós vimos agora há pouco naquela atividade, né, foi o questionário. O questionário é um instrumento de coleta de dados, certo? Mas também não é a única forma. Você pode fazer coleta de dados, né, tanto através de questionário físico como também questionário online, né? Existe aquela plataforma do Google Forms, né, que o pessoal faz o questionário, envia por WhatsApp e as pessoas respondem ali e você tem um resultado bem rápido, né? Ou então pode fazer a coleta dos dados direto lá, imprime o formulário e manda os entrevistadores até os elementos da sua população, certo? Aí vai ser critérios seus, né, de acordo com o seu planejamento, ok? Depois que você já tem todos os dados, agora é a hora de organizar os dados. Essa organização vai facilitar que você entenda qual o comportamento desses dados, ou seja, existe um padrão. Se existe um padrão, então que padrão é esse? Certo? Que esses padrões vão facilitar que você depois chegue nas suas interpretações e conclusões. Tá? E por último, né, planejar como vai ser feita a análise e a interpretação desses dados. Né? Que ferramentas você vai utilizar para isso? Né? Nós vamos ver lá no final do nosso curso, né, alguns instrumentos que a gente pode utilizar para fazer análise de dados. Bom, pessoal, agora é a hora de fazer atividade, exercitar nosso cérebro. Então, para isso, vocês vão verificar qual é a atividade que está lá na unidade 1 do Google Classroom, tá bom? Respondam a atividade, qualquer dúvida, tem um fórum lá para vocês poderem fazer perguntas, ou então podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, tá bom? Estarei aqui à disposição para ajudá-los. Tudo bem? Então, até a próxima aula.